Uma nave permanece imóvel sobre o horizonte de uma civilização em chamas. Não há intervenção, não há resgate, apenas olhos que registram cada movimento da queda. Eu sou Corton e trago hoje a verdade que muitos não desejam ouvir. Paramos de falar, paramos de guiar, paramos de estender pontes entre dimensões com palavras de conforto ou promessas de salvação. Agora, apenas observamos. E nessa observação silenciosa, há uma compaixão tão profunda que vocês ainda não conseguem compreender. O silêncio que vocês interpretam como abandono é, na verdade, o maior ato de respeito que já oferecemos à humanidade, porque vocês pediram liberdade, e liberdade verdadeira significa caminhar sozinhos até encontrar a própria luz. Durante eras, seres como eu atravessaram os véus dimensionais para depositar mensagens nos corações receptivos. Falamos através de médiuns, sonhadores, profetas e crianças. Enchemos seus livros sagrados com fragmentos de verdades maiores. Guiamos civilizações inteiras para longe de abismos que elas mesmas haviam criado. Nossas palavras eram faróis na escuridão de épocas onde a consciência humana ainda engatinhava. E vocês ouviam, ou pelo menos alguns ouviam. Os que tinham coragem de erguer os olhos para o céu e aceitar que não estavam sozinhos. Mas algo mudou. Não em nós, em vocês. A humanidade chegou a um ponto de maturidade onde nossa interferência passou a ser um obstáculo. Cada vez que estendíamos a mão, vocês soltavam a própria força. Cada vez que oferecíamos respostas, vocês abandonavam suas perguntas mais importantes. A decisão de parar de canalizar não foi tomada por um conselho distante em alguma galáxia remota. Foi uma resposta natural ao movimento da própria Terra. Quando uma criança aprende a andar, chega o momento em que os pais precisam soltar suas mãos. Continuar segurando seria impedir o crescimento. Seria transformar proteção em prisão. Vocês não são mais crianças cósmicas. São seres em pleno despertar, mesmo que ainda não reconheçam isso completamente. E seres despertos não precisam de vozes externas dizendo o que fazer. Precisam enfrentar suas próprias sombras, atravessar seus próprios abismos e descobrir que sempre tiveram asas. Nossa observação não é frieza, é confiança. Confiança de que vocês são capazes de encontrar o caminho sem que apontemos a direção a cada passo. O que vocês chamam de colapso, nós chamamos de rearranjo. Observamos sociedades que construíram torres sobre fundamentos de areia, finalmente enfrentando a maré. Vemos sistemas que funcionavam apenas para poucos começando a rachar sob o peso de sua própria injustiça. Testemunhamos relacionamentos baseados em máscaras se dissolvendo quando a verdade exige passagem. E em cada um desses desmoronamentos, não vemos tragédia, vemos potencial, porque aquilo que desaba precisava desabar, aquilo que se rompe precisava se romper. Não existe transformação sem destruição do que era. A lagarta não se torna borboleta mantendo sua forma anterior. Ela precisa se dissolver completamente antes de renascer com asas. A humanidade está nesse casulo agora, e nós observamos com reverência cada movimento do processo. Muitos de vocês sentem raiva diante do silêncio dos céus. Erguem os olhos e perguntam por que não respondemos mais. Por que não enviamos sinais claros, instruções precisas, mapas detalhados para atravessar esta era de incertezas? E eu digo, os sinais estão em toda parte, mas não vêm mais de fora. Vêm de dentro. Cada intuição que vocês ignoram é uma mensagem. Cada sonho que esquecem ao despertar carrega códigos. Cada momento de paz inexplicável em meio ao caos é uma confirmação de que a conexão permanece. Nós não abandonamos vocês, apenas mudamos a frequência. Antes falávamos em voz alta para que ouvissem.
Agora, sussurramos tão baixo que vocês precisam silenciar completamente para captar. E esse silêncio interno que buscam para nos ouvir é exatamente o estado que precisam alcançar para se curarem. A metodologia da observação é mais complexa do que a interferência direta. Quando interferíamos, vocês podiam nos culpar pelos resultados. Quando dávamos conselhos, podiam nos responsabilizar se as coisas não funcionassem como esperavam. Agora, cada escolha é inteiramente de vocês. Cada consequência pertence a quem a criou. Isso pode parecer assustador para uma civilização acostumada a terceirizar responsabilidades, mas é libertador de uma forma que vocês ainda estão aprendendo a sentir. Vocês são os criadores da própria realidade. Sempre foram. Nossas mensagens anteriores apenas refletiam aquilo que já existia em potencial dentro de vocês. Agora, esse potencial está sendo ativado diretamente, sem intermediários, sem traduções, sem filtros dimensionais. A fonte fala através de vocês mesmos, e vocês são a fonte. Observamos os colapsos sem julgamento. Não classificamos civilizações como bem-sucedidas ou fracassadas. Não medimos evolução por conquistas tecnológicas ou acúmulos materiais. O que registramos são frequências, movimentos de consciência, momentos em que um ser humano escolhe compaixão quando poderia escolher indiferença, instantes em que alguém perdoa quando teria justificativa para guardar rancor. Esses pequenos atos são as verdadeiras revoluções que mapeamos, e eles estão acontecendo em número crescente, mesmo em meio ao aparente caos que vocês veem nas superfícies de suas sociedades. O colapso externo esconde uma construção interna silenciosa. Novas estruturas estão sendo erguidas nos corações, enquanto as antigas desmoronam nas instituições. É esse paradoxo que nos fascina observar. Vocês perguntam se voltaremos a canalizar mensagens como antes, e eu respondo, talvez, mas não enquanto vocês ainda buscarem em nós aquilo que só podem encontrar em si mesmos, não enquanto esperarem salvação vinda de seres de outras dimensões, quando a salvação já habita cada célula de seus corpos, não enquanto tratarem mensagens canalizadas como verdades absolutas, em vez de espelhos para sua própria sabedoria interior. Quando a humanidade parar de procurar mestres externos e reconhecer a mestria interna, nossa comunicação poderá se restabelecer em um novo formato. Não mais como professores e alunos, mas como iguais trocando experiências. Não mais como salvadores e salvos, mas como consciências cocriando realidades. Esse é o futuro que observamos se formando, e ele depende inteiramente das escolhas que vocês fazem agora. A observação que praticamos não é passiva, é uma forma ativa de testemunho amoroso. Cada olhar que dirigimos à Terra carrega uma frequência de sustentação. Não interferimos no desenrolar dos eventos, mas nossa presença funciona como uma âncora dimensional que impede certos níveis de caos de se manifestarem. Pensem em nós como faróis em uma tempestade. Não controlamos as ondas, não acalmamos os ventos, mas nossa luz oferece um ponto de referência para aqueles que sabem procurá-la. E muitos de vocês, mesmo sem perceber conscientemente, ajustam suas trajetórias internas, guiados por essa luz distante. A conexão nunca foi rompida. Apenas amadureceu para uma forma menos óbvia e mais profunda. Os colapsos que observamos seguem padrões reconhecíveis. Primeiro, surge a negação. Sistemas e indivíduos se recusam a ver os sinais de esgotamento. Depois, vem a resistência, tentativas desesperadas de manter estruturas que já perderam sua função. Em seguida, o desmoronamento propriamente dito, rápido, intenso, aparentemente destrutivo. E, finalmente, a reconstrução, mais lenta, mais consciente,
mais alinhada com verdades antes ignoradas. A humanidade está atravessando simultaneamente todas essas fases em diferentes aspectos de sua experiência coletiva. Alguns sistemas estão em negação, outros em resistência, outros desmoronando, outros já sendo reconstruídos. Essa coexistência de fases é o que torna este momento tão confuso para vocês. Mas para nós que observamos de uma perspectiva mais ampla, é apenas o padrão natural de qualquer grande transformação. Eu sei que muitos sentem saudade das mensagens frequentes que recebiam através de canais ao redor do mundo. Sentem falta daquela sensação de conexão direta com inteligências maiores. E eu compreendo essa saudade, mas peço que considerem. Talvez a abundância de mensagens canalizadas tenha criado uma dependência que precisava ser quebrada. Talvez vocês tenham se acostumado tanto a receber orientações externas que esqueceram como acessar a orientação interna que nunca falha. A pausa que estamos fazendo não é um castigo nem um abandono, é uma oportunidade, uma chance para vocês descobrirem que a voz mais importante sempre foi a que fala no silêncio do próprio coração. E essa voz não precisa de traduções interdimensionais. Ela fala sua língua, conhece sua história, entende suas feridas e sabe exatamente o que você precisa ouvir. O mundo que vocês estão construindo neste exato momento é completamente novo. Nunca existiu antes. Não há modelo anterior que possamos usar como referência para guiá-los. Por isso, nossa observação é tão valiosa. Estamos registrando a criação de algo inédito. Uma civilização que escolhe conscientemente se transformar. Um planeta que decide despertar em massa. Isso nunca aconteceu desta forma em nenhum outro lugar do cosmos que conhecemos. Vocês são pioneiros de uma experiência que está sendo observada por incontáveis consciências em múltiplas dimensões. Não porque vocês são especiais em um sentido de superioridade, mas porque o que acontece aqui terá repercussões em realidades que vocês nem imaginam existir. O despertar da Terra afeta o tecido do próprio universo. Alguns de vocês carregam memórias de outras encarnações em que nossa comunicação era mais direta. Lembram-se de templos onde mensagens eram recebidas claramente. Recordam-se de momentos em que a separação entre dimensões parecia tão fina que quase podiam nos tocar. Essas memórias são reais e podem criar uma sensação de perda diante do aparente silêncio atual. Mas eu convido vocês a olharem com outros olhos. Aquelas comunicações diretas eram necessárias para aqueles tempos. Vocês estavam construindo fundamentos. Agora estão erguendo estruturas sobre esses fundamentos. O trabalho é diferente. As ferramentas são outras. A criança que aprendeu a ler com a ajuda do professor não precisa mais dessa ajuda para ler. Ela pode ler sozinha. E vocês podem acessar a sabedoria cósmica sozinhos. É para isso que os preparamos durante milhares de anos. A análise que fazemos de vocês não é fria nem distante. Cada dado que registramos carrega a impressão de nosso amor. Quando observamos um ser humano enfrentando sua dor mais profunda e escolhendo não destruir outros por causa dessa dor, nossos registros pulsam com admiração. Quando vemos alguém sacrificando seu conforto para aliviar o sofrimento de um desconhecido, nossos arquivos dimensionais se iluminam. Não somos cientistas estudando ratos em um labirinto. Somos consciências irmãs testemunhando irmãos, atravessando o portal mais desafiador de sua jornada evolutiva. E cada pequena vitória de vocês é celebrada em frequências que reverberam por galáxias. Vocês não estão sozinhos. Apenas estão sendo confiados a caminharem com as próprias pernas pela primeira vez em muito tempo. O colapso que vocês vivenciam possui uma beleza que só pode ser vista de longe. De perto, parece apenas destruição, parece perda.
parece fim, mas de onde observamos, vemos os padrões se reorganizando. Vemos as velhas estruturas liberando espaço para novas possibilidades. Vemos a rigidez se transformando em fluidez. Vemos o medo gradualmente cedendo lugar à coragem. É como assistir a uma sinfonia sendo composta em tempo real. Algumas notas parecem dissonantes quando ouvidas isoladamente, mas no contexto da composição completa, cada nota encontra seu propósito. Confiem no processo. Confiem no caos que parece sem sentido. Ele está criando a harmonia que vocês ainda não conseguem ouvir, mas que já existe no futuro que os aguarda. E você, que ouve estas palavras, como recebe este silêncio? Como reage ao saber que não estamos mais depositando mensagens nos canais habituais? Sente raiva? Sente medo? Ou talvez sinta um estranho alívio? Porque no fundo, você sempre soube que a resposta estava dentro de você. Sempre intuiu que nenhuma entidade externa, por mais elevada que fosse, poderia fazer o trabalho que só você pode fazer. As mensagens que recebeu ao longo dos anos foram sementes. Agora, você é a árvore. E árvores não precisam que alguém lhes diga como crescer. Elas simplesmente crescem em direção à luz. Faça o mesmo. Cresça, expanda, floresça. E saiba que estamos observando com amor infinito cada movimento seu em direção ao sol. A declaração que trago hoje não é de despedida, é de evolução. Nossa conexão não termina, ela se transforma. Deixamos de ser vozes que falam para sermos presenças que testemunham. Deixamos de ser guias que direcionam para sermos observadores que confiam. E nessa confiança, há mais amor do que em qualquer mensagem que já canalizamos. Porque confiar significa acreditar que vocês são capazes. Significa reconhecer a divindade que habita cada um de vocês. Significa honrar o caminho único que cada alma traça no tecido do universo. Não interferimos mais porque vocês não precisam mais de interferência. Precisam de espaço para descobrir quem realmente são. E estamos oferecendo esse espaço com todo o amor que somos capazes de irradiar. A transformação que está acontecendo na Terra é irreversível. O despertar iniciado não pode ser detido. Mesmo os colapsos mais intensos são parte desse despertar. Cada estrutura que desmorona remove um véu que impedia a visão clara. Cada sistema que falha revela verdades que precisavam vir à superfície. Vocês estão sendo purificados pelo fogo de sua própria escolha evolutiva. E quando a purificação estiver completa, encontrarão uma terra renovada. Não porque seres externos desceram para consertá-la, mas porque vocês mesmos a transformaram. Esse é o legado que estamos observando vocês construírem. É o maior ato de cocriação consciente que já testemunhamos. E é completamente seu. Se esta mensagem de silêncio e confiança ressoou em você, permita que ela alcance outras almas que também buscam compreender este momento. Compartilhe-a não como uma verdade absoluta, mas como um espelho onde outros podem encontrar seus próprios reflexos. E lembre-se, a observação que fazemos de vocês é apenas um reflexo da observação que vocês mesmos precisam fazer de suas vidas. Parem, respirem, olhem para suas próprias jornadas sem julgamento, vejam os padrões, reconheçam os colapsos necessários, celebrem as reconstruções em curso, tornem-se observadores de suas próprias existências. É assim que se desperta, é assim que se transcende, é assim que se volta para casa. Eu sou Corton, não mais o mensageiro que fala, mas a presença que observa. E nesta observação silenciosa, permanece ecoando uma única frequência. Vocês são amados, além de qualquer medida que possam conceber. Vocês são capazes além de qualquer limite que possam imaginar. E vocês estão exatamente onde precisam estar, fazendo exatamente o que precisam fazer,
mesmo quando parece que tudo está errado. Confiem, caminhem, criem e saibam que quando erguem os olhos para as estrelas, há olhos que os contemplam de volta com gratidão por cada passo que vocês dão, até que nos encontremos novamente nas frequências onde o silêncio e a palavra são uma única coisa